É interessante, às vezes, apanharmos migalhas de conhecimento em áreas que não sabemos nada. Eu, às vezes, gosto de surpreender a minha sogra quando eu digo algo que eu aprendi de agricultura, provavelmente com o Vítor ou alguém aqui da igreja, e eu digo pequenas coisas sobre agricultura e a cara dela é épico. Durante uns breves segundos, depois ela continua a conversa e faz-me perguntas e eu aí já não consigo disfarçar mais. Ou quando eu às vezes começo a falar palavras em francês e as pessoas acham que eu sei bem francês e começam a responder e depois aí é uma grande desilusão. Se eu disser, por exemplo, os patos sujam tudo e depois os canudos, aquilo é mais difícil de tirar, mas há quem tira a pele, mas depois a comida não fica tão boa. Quem percebe disto vai ficar espantado, não é? Admirado, e depois vai começar a dizer e a partilhar outras coisas ou truques ou assim, e em breve vai saber que no fundo eu não sei muito mais sobre patos e matar patos e ter patos. Há sempre aquele momento de desilusão quando a única coisa que temos são pequenas migalhas de conhecimento. Quando não sabemos bem aquilo que estamos a falar. Conhecer ou não conhecer é a grande questão de Êxodo 5. Será que conhecemos, será que não conhecemos? Em relação a Deus, é a grande questão de Êxodo 5 e é uma pergunta que vai sendo respondida e está a ser respondida desde Êxodo 3 e vai continuar a ser respondida. E este capítulo que vamos agora ver, Êxodo 5, revela tanta informação histórica que é difícil não achar ou não acreditar ou não confiar que realmente a Bíblia nos dá história, nos dá factos verídicos, é uma história verdadeira da Bíblia. Vamos ter muita informação aqui sobre a cultura egípcia, sobre como é que o trabalho funcionava, como é que as estruturas estavam colocadas. Faraó, depois os superintendentes egípcios, os capatazes egípcios, depois os capatazes dos escravos e depois os escravos. Ou seja, toda essa hierarquia, toda essa estrutura é verídica. Isso existia no Egito. A existência de cotas diárias, de objetivos diários que os escravos tinham de cumprir. Isso é histórico. E até a possibilidade de uma licença para os escravos irem adorar o seu Deus, terem algum tempo para adorarem as suas divindades. Então podemos concluir que o autor deste livro, ele conhecia bem as estruturas do Egito. Ao mesmo tempo, ele também conhecia bem as promessas do povo de Deus. É curioso porque o autor é alguém que tem dupla nacionalidade. É Moisés, ou seja, filho de uma levita hebraica escrava e filho de uma princesa egípcia. Então, no capítulo 5, Moisés vai nos mostrar aqui 3 coisas que podemos ver. Assim diz o Senhor, e vamos ver celebração ou festa. E vamos ver também assim diz o faraó. E o que é que o faraó diz? A humilhação. E vamos ver também assim diz o povo. O que é que o povo diz? Condenação. Então vamos ler Êxodo 5 e versículos 1 até ao versículo 21. E diz assim a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Porque, Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis delas. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar.
porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados. Porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, e a espada na mão para nos matar, até aqui, a passagem para hoje. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te pelo teu grande amor e misericórdia, por aquilo que também já temos cantado e ouvido até agora. E, Senhor, queremos pedir a tua ajuda, o teu auxílio para compreendermos a tua palavra e por ela sermos transformados. Senhor, queremos conhecer-te mais. Desafia-nos, fala aos nossos corações e informa as nossas mentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu já continuava a ler Êxodo para ver o que é que acontece a seguir, mas depois iremos ver para a próxima semana. Agora é que tudo vai correr bem, isto não pode ficar... O pior já passou, mas não, o pior não passou. Eu sei, está tudo mal, nós nem devíamos estar aqui, mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo, aquelas que realmente têm importância. Cheias de escuridão e perigo eram elas. E às vezes nem queríamos saber como terminavam, porque como é que o fim podia ser feliz? Como é que o mundo podia voltar a ser o que era quando tanto mal tinha acontecido? Diz o Sam ao seu amigo Frodo no Senhor dos Anéis. Ou seja, as coisas estão tão más, há tanta escuridão, ele não consegue ver, eles têm uma missão de cuidar do anel, proteger o anel, eles estão a fazer a sua caminhada e há só trevas e escuridão e sofrimento à sua volta. Os seus amigos a serem afastados, a serem presos, a morrerem. E é isso que vemos no início deste capítulo 5. Não foi épico como naquele pequeno sketch que fizemos. O pior ainda não tinha passado. O pior ia acontecer agora. E como já tínhamos visto, Moisés ele tinha uma missão que ele aceitou com muita relutância. Ele não queria aquela missão. Mas o que é que acontece antes da missão? Ele tem um encontro com Deus. Ele conhece Deus, em Êxodo capítulo 3. Como é que ele o conhece? Ele conhece-o como um Deus todo-poderoso, como Yahweh, como já ouvimos aqui. Ou seja, o Deus eterno que sempre existiu, o Deus que é fiel às suas promessas. O Deus que se compromete com o seu povo, com Abraão, Isaac, Jacó e com os seus descendentes. E Moisés obedeceu. Ele teve um pequeno percalço quando vinha a caminho e o seu filho não estava circuncisado, mas de resto tudo correu bem. Parece que tudo correu bem. Ele encontrou-se com Arão e tudo correu bem com Arão. Ele falou a Arão, ele mostrou os sinais a Arão, estava tudo bem. Eles encontraram-se com o povo, com os israelitas. E diz assim o versículo: o povo creu e, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Final do capítulo 4 de Êxodo. Parece que está tudo bem. Ou seja, as coisas estão a funcionar, a missão de Moisés está a ser um êxito. E agora Moisés e Arão chegam à presença de Faraó. É interessante que parece que vão só os dois. Era suposto irem os anciãos do povo também. Mas não nos é dito que eles estão aqui. Não sabemos bem como é que Moisés e Arão chegam assim à presença do Faraó. Talvez conhecimentos ainda de Moisés quando ele estava na corte egípcia.
E eles entregaram esta mensagem a Faraó. Quase que parecia que estavam a fazer uma entrega do pedido de férias. Olha, Faraó, queremos entregar este pedido, esta licença, pequena licença de uns dias de celebração no deserto. Está bem? Está tudo bem com esses dias? Não há mais ninguém, não há outros escravos a tirarem os mesmos dias? Podemos ir? E talvez Moisés tenha ficado com medo de dizer: olha, isto na verdade é um término do nosso vínculo profissional, está bem? Nós queremos mesmo a demissão, queremos ir para encontrar outra carreira, dar outro rumo à nossa vida. Talvez ele tenha medo de dizer isso e tenha dito: olha, são só 3 dias, caminho 3 dias daqui, vamos só fazer algo. Mas no fundo, no capítulo 3, versículo 18, foi isso que Deus disse. Diz assim: agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então é mais ou menos aquilo que Moisés está a tentar negociar. É preciso ter coragem. E Moisés não é aquela pessoa cheia de coragem, como temos visto no seu percurso. Mas é preciso ter coragem, chegar a Faraó e dizer isto a Faraó. E eu creio que aquilo que fez toda a diferença na vida de Moisés para ele estar aqui agora a fazer o que ele está a fazer foi o seu encontro com Deus. Foi conhecer Deus. Não apenas ter umas migalhas de conhecimento acerca de Deus, mas conhecer Deus pessoalmente, intimamente. É isso que fez toda a diferença em Moisés. E ele está agora a falar com o homem mais poderoso daquela era. E está a pedir para ele libertar os escravos para irem 3 dias até o deserto. Quem é o Senhor? É a grande pergunta deste capítulo. E é a pergunta que Faraó faz. Quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz e obedeça. Ele depois diz: eu não o conheço, eu não vou obedecer. Eu não conheço. E podemos achar, é justo, é normal. Se alguém batesse à vossa porta e não dissesse, à meia da noite, e não dissesse nada, vocês provavelmente não iam abrir a porta. Luís, se batessem à vossa... Bem, o Luís não, que eles não iam ouvir. Sem um aparelho durante a noite, chapéu. Mas a Urbana, se batessem à porta durante a noite e dissessem é a Lena, ela ia a correr para a porta a abrir a porta. Porque ela conhece a Lena, ela sabe quem é a Lena. Se não dissessem nada, ela provavelmente não ia abrir a porta. E Faraó diz: eu não o conheço. Logo, eu não vou obedecer. A resposta de Moisés responde no versículo 3. E é interessante o que é que ele diz. Ele diz assim: olha, tu podes não conhecer, mas eu conheço e nós conhecemos. Ele diz assim: ele é o Deus que vem ao encontro das pessoas. Ele veio ao nosso encontro. Nós não o procuramos, ele veio ao nosso encontro. Ele encontrou-nos. Mas ele é o Deus que exige ser adorado. Servir e adorar são palavras muito semelhantes no hebraico, com a mesma raiz. E por isso é que vemos ao longo de Êxodo muitas vezes a palavra servir e adorar. E é um Deus mais temível que o Faraó. Moisés diz: não venha ele com pestilência e espada. Moisés está a dizer a Faraó: olha, Faraó, tu não o conheces, mas eu o conheço. E eu tenho mais medo dele do que de ti. Por isso é que eu estou aqui. Eu respeito mais Deus do que a ti. Ele é mais poderoso do que tu. E Faraó sabe que ele é uma pessoa assustadora. Ele sabe, ele vê isso todos os dias nos olhos das pessoas à sua volta. Nos seus superintendentes egípcios, nos seus capatazes egípcios, nos capatazes hebraicos, nos escravos hebraicos. Mas ele não vê isso nos olhos de Moisés e de Arão. Ele não vê isso. Ele fica chateado. Ele fica muito chateado. E a sua tática vai ser simples. Ele vai querer mostrar aos israelitas que o problema está em Moisés e Arão. Eles são o problema. Então, se eliminarem dali o problema, talvez as coisas voltem ao normal. Porque eles estão a interromper as suas tarefas. É isso que Faraó diz. Olha, Moisés e Arão, vocês estão aqui a interromper. Vocês estão a interromper o povo. E a questão para nós também é de que lado estamos? Do lado de Faraó? Do lado de Moisés? Quem é o Senhor para nós? Que conhecimento temos dele? Umas migalhas aqui e ali? Ou um conhecimento íntimo e pessoal que nos permite viver a vida de outra maneira? Quem é o Deus da Bíblia?
Para o faraó, o povo é apenas tarefas, é só aquilo que eles conseguem fazer. São apenas escravos, mão de obra, trabalho forçado. O que não é muito diferente de religiões e ideologias. A única coisa que interessa é aquilo que tu consegues fazer. Se consegues fazer, aí tens valor, se não consegues, não tens valor. O Senhor é alguém que vem ao nosso encontro. Ou seja, Ele toma a iniciativa. É alguém que nos chama para o servir, mas nesse serviço não há escravidão. Ao contrário, há liberdade. Porque Ele foi o Deus que nos criou. Há liberdade. E por isso no versículo 1, quando Moisés diz, olha, deixa-nos ir ao deserto, ele não diz servi-lo, ele diz, olha, vamos fazer uma festa. Porque a servir Deus encontramos alegria e satisfação. O que vemos a seguir é tudo menos uma festa. O faraó está chateado e alguém tem de pagar por isso. Nos versículos 6 a 14, assim diz o faraó. E o faraó vai responder agora, Moisés e Arão saíram e ele agora vai falar com os seus superintendentes e capatazes. E uma pergunta também muito importante esta manhã, que eu não sei se todos sabem. Quanto tempo demora a fazer o Big Mac? O Big Mac é um hambúrguer de McDonald's, já agora. 1 minuto? Em tua casa? Não? Sim, no McDonald's. Mais que 1 minuto, 90 segundos. 90 segundos para fazer um hambúrguer. E eu imagino que a empresa tenha investido em máquinas, tenha criado processos para ser o mais rápido possível, para o funcionário conseguir alcançar estes 90 segundos. As batatas fritas. É um bocadinho mais. Um bocadinho mais. 30 segundos. 3 minutos e 10 segundos. Eu demoro 3 minutos a ir à despensa buscar batatas para depois as começar a descascar e a lavar, não é, Urbana? E escolher as batatas e tal. Lavar, cortar, é uma trabalheira, não é? Agora, se fôssemos ao McDonald's e disséssemos assim ao funcionário, tu a partir de agora tens de lavar a alface e secá-la e tê-la pronta. Será que ele ia cumprir os 90 segundos? Não. Tu a partir de agora tens de cortar a cebola e o pickle e mais não sei o que é que, já não lembro o que é que aquilo leva. Tens de ir buscar o queijo e separar o queijo e tu tens de fazer tudo isso. É mais ou menos isso que o faraó faz. Ele exige que os israelitas façam algo impossível. Ou seja, o faraó e os seus superintendentes já tinham pensado na quantidade máxima de tijolos que os escravos conseguiam fazer num dia. Eles tinham uma cota diária, um objetivo diário de X tijolos. Era o máximo, eles exigiam ao máximo, ou seja, fornecendo a palha, este é o número máximo que eles conseguem fazer. Não dá para fazer mais. O que é que o faraó vai fazer? Ele vai retirar a palha. Ele vai tirar um dos ingredientes e vai dizer assim, vocês têm de os ir buscar primeiro. E eu não vou alterar a cota. O objetivo vai ser o mesmo. Já é interessante que ele diz, versículo 7, sem palha. Versículo 8, o mesmo número de tijolos. Versículo 9, como é que se descreve este serviço? É um serviço agravado. Eu quero colocar um peso sobre este povo. E fica cada vez mais claro que Faraó se continua a opor a Deus. Não é tanto ao povo, não é tanto a Moisés. Ele opõe-se a Deus. No início, quando Moisés vai falar com ele, Moisés diz, assim diz o Senhor. Que é algo que depois nós vamos vendo ao longo da Bíblia, os profetas, quando falam em nome do Senhor, eles dizem sempre, assim diz o Senhor. Eles querem enfatizar ao povo, para quem eles estão a falar, que a mensagem não é deles. Foi Deus que deu a mensagem, assim diz o Senhor. Reparem no versículo 10, o Faraó diz, assim diz o Faraó, não vos darei palha. Ele está-se a colocar em oposição a Deus e contra Deus. Ele está-se a fazer de si próprio um Deus. E Deus diz que o povo deve descansar e fazer uma pausa de 3 dias para o servir. Faraó diz que o povo tem de servir mais. Andam ociosos demais. Já descansaram muito. Quem é o Senhor para mim e para ti? Com quem queremos ficar? Com o Senhor ou com o Faraó? Como é que nos posicionamos?
como é que o povo vai responder agora a este enorme peso que está a ser colocado? É isso que vemos nos versículos 15 a 21. E não há aqui no texto um assim diz o povo, mas temos aqui a resposta do povo. E a resposta do povo é curiosa. Então os capatazes do povo parece que estão a ser um bom sindicato. Então aqui temos os capatazes a irem a Faraó e como que a dizerem, olha Faraó, há aqui um problema, houve aqui uma alteração aos termos do nosso contrato de trabalho. Nós tínhamos a palha fornecida e agora já não temos palha fornecida, deve ter havido aqui uma quebra de comunicação, algures na hierarquia. Podes resolver isto e voltarmos ao nosso trabalho, pode ser, à nossa cota normal. É só porque fomos agora espancados, isto não é normal, há mais tijolos para fazer, nós assim não conseguimos. Mas deve ter havido aqui algum engano, algum problema. A culpa é vossa, Faraó. Vocês não estão a providenciar a palha. E o Faraó no versículo 17 diz que, por outras palavras, vocês são, mas é uma cambada de malandros. Vocês andam distraídos. Andam distraídos. Vêm aqui pedir licenças para ir adorar o vosso Deus. E por isso ele termina esta reunião sindical. Como muitas reuniões sindicais, infelizmente, terminam, em que o patrão diz, vão trabalhar, e não há qualquer alteração. Palha não se vos dará, nada diminuireis da vossa tarefa diária. É esse o resultado. Bom, nada de errado com sindicatos, mas não é isso que se passa aqui. Os capatazes não são um sindicato, eles deviam ser algo diferente. Mas reparem como é que eles se descrevem. Os capatazes do povo de Deus, eles estão-se a ver como servos do Faraó. Reparem nos versículos 15 e 16. 3 vezes eles dizem que são servos de Faraó. Eles não se estão a identificar com o Deus que eles acabaram de adorar no final do capítulo 4. Eles estão a dizer, olha, se Faraó, nós queremos servir, nós somos teus servos. Essa é a nossa identidade, no fundo. E no versículo 21, eles olham para o líder que Deus escolheu e que enviou, Moisés, e eles dizem, olha, o Senhor te julgue. É quase que um amaldiçoar. É quase que um amaldiçoar a Moisés e a Arão. Sim, o plano não correu bem. Para Moisés, de certeza que o plano não correu bem. Estão a imaginar no sketch, quando Moisés e Arão iam todos contentes, isto vai correr bem, está a correr bem, os sinais estão a funcionar, o povo está a confiar, agora só falta o Faraó. E chegam ao Faraó e a coisa não corre bem. Mas está a acontecer exatamente como Deus disse que ia acontecer. No capítulo 4, versículo 21, diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Se nós não conhecemos bem o Senhor, se estamos apenas com aquelas migalhas de conhecimento, fica difícil confiar no Senhor nos tempos difíceis. Fica difícil. Porque quando as coisas não correm como nós queremos, fica difícil confiar em Deus. Nessas alturas nós queixamos-nos, nós duvidamos daquilo que Deus envia até nós. Ficamos com uma perspectiva errada da situação. Reparem mais uma vez, versículo 3, quando Moisés responde ao Faraó, ele diz a Faraó, olha Faraó, nós temos de ir. Deus pode enviar pestilência e espada. Deus tem uma espada, ou seja, o que ele está a dizer é, olha, Deus é poderoso, Ele pode fazer o que quiser, Ele pode nos tirar a vida a todos nós. No versículo 21, o povo acha que Moisés e Arão, com aquilo que fizeram, com aquele pedido, deram aos egípcios uma espada para ser usada contra o povo. Eles acham que a espada está nas mãos erradas. Não está em Faraó. A espada está em Deus. Mas eles têm uma perspectiva errada porque eles não conhecem bem o Senhor e as coisas estão difíceis. Há quem pense que ser cristão vai mudar as circunstâncias ao nosso redor, que deixam de ser desconfortáveis, que deixa de haver sofrimento de todo. Há quem ache que coisas más só acontecem a quem não é cristão. Não é verdade. Quem é o Senhor? É a grande questão. Para algumas pessoas, como o povo, Ele não é poderoso para mudar significativamente a nossa vida.
Por isso, mais vale continuar a servir aquilo que nos escraviza. É mais ou menos aquilo que o povo está a dizer. Olha, Deus não é poderoso o suficiente. Em vez de eu me esforçar e aguentar e continuar a servir Deus, mais vale eu voltar para aquilo que me escraviza. Mais vale eu voltar a focar no meu trabalho. Mais vale eu voltar a focar na minha família, que vai ter exigências, uma cota diária que eu não consigo alcançar. Vai exigir de mim perfeição todos os dias e eu não consigo. E isso é errado. Quem é o Senhor? Fica com a resposta de Moisés. É um Deus que nos encontra. É um Deus que vem até nós. Não é um Deus que temos de partir à descoberta dentro de nós ou entrar num trilho sagrado para o encontrar. É um Deus que nos encontra na nossa maior necessidade. Ou seja, é um Deus que cumpre a nossa cota diária todos os dias. Todos os dias. Ele é o intermediário melhor que Moisés. O povo aqui disse, olha, Moisés e Arão, que vocês sejam amaldiçoados. É interessante que um outro enviado de Deus, Jesus, ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Ele cumpriu aquela cota que nós nunca conseguiríamos cumprir no nosso lugar, para nós podermos sermos livres do nosso pecado. Ele encontra-nos na nossa maior necessidade, Ele ama-nos e Ele liberta-nos para o servirmos festivamente, com alegria. Eu sei, está tudo mal. Nós nem devíamos estar aqui, mas estamos. É como nas grandes histórias de Sr. Frodo. Aquelas que realmente têm importância, cheias de escuridão e perigo, eram elas. E às vezes nem queríamos saber como terminavam, porque como é que o fim podia ser feliz? Como é que o mundo podia voltar a ser o que era quando tanto mal tinha acontecido? Mas no fim, esta sombra é apenas algo passageiro. Até a escuridão tem de passar. Um novo dia virá, e quando o sol brilhar, brilhará ainda mais. Aquelas foram as histórias que ficaram connosco. E isso significava algo, mesmo que fosses pequeno demais para compreender porquê. Mas eu penso, Sr. Frodo, que eu compreendo. Agora eu sei, as pessoas naquelas histórias tiveram várias oportunidades para voltar para trás. Só que não o fizeram. Elas continuaram porque estavam agarradas a algo. Este é o discurso completo do Sam para o seu amigo Frodo. Começa mal, ele diz, olha, realmente, isto à nossa volta está tão escuro, nós não conseguimos ver um vislumbre de luz. Lembra aquelas histórias que nós ouvíamos que, como é que esta história pode ter um final feliz? Não pode, tanto mal já aconteceu, mas há sempre um vislumbre, há sempre um amanhecer. E essas pessoas daquelas histórias, elas não voltaram para trás. O último livro da Bíblia chama-se Apocalipse e mostra coisas assustadoras, porque os cristãos estão a passar por tempos assustadores. E João escreveu esse livro para encorajar os cristãos a permanecerem fiéis. Cristãos que estavam a passar tempos muito difíceis. E no início do livro, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele diz assim, ele quer apresentar a pessoa que está a escrever realmente aquele livro. É João, mas ao mesmo tempo é Jesus. Ele diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus que nos encontra é este Deus que nos ama. Em Jesus nós vemos este Deus que nos ama. Ele cumpre a nossa cota diária todos os dias. Ele liberta-nos da escravidão dos nossos pecados, quer seja da necessidade de agradar, quer seja do orgulho, da necessidade de sermos respeitados, de sermos admirados, da necessidade de termos likes ou gostos, da necessidade de querermos ser partilhados nas redes sociais. Ele liberta-nos de tudo isso para o servirmos com alegria, festivamente. Vamos orar. Querido Deus, queremos-te agradecer pela tua palavra. Agradecemos porque é um tremendo encorajamento saber que nós não fazendo nada, tu vieste até nós, tu é que nos encontras e tu é que encontraste o teu povo. E é extraordinário ver a vida de Moisés e a coragem que ele teve porque ele te conhecia. Não o tornou perfeito de todo. Ele continuou a falhar e a ter dúvidas de vez em quando,
Mas de um modo geral, a sua vida mudou e vemos uma coragem impressionante. E Senhor, nós agradecemos porque não temos apenas um intermediário como Moisés que acertava de vez em quando, que tinha coragem de vez em quando. Temos em Jesus um Deus que vem até nós, que vive a vida perfeita, que cumpre aquilo que nós nunca conseguíamos cumprir. A nossa cota diária, Jesus cumpriu de forma perfeita. E agradecemos porque Ele o fez no nosso lugar. E através da fé em Jesus, nós podemos ter os nossos pecados perdoados, a liberdade de não estarmos presos mais aos nossos pecados. E nós podemos ter esta confiança de, mesmo que as coisas estejam difíceis, e vão estar, muitas vezes, mesmo que apareça a escuridão à nossa volta, e vai aparecer de vez em quando, nós podemos continuar, porque esta é a tua história. E a ti nós podemos agarrar e continuar com Jesus. Senhor, permite que cada um de nós agora, esta manhã, aqui ou através do Zoom, possamos encontrar-te. Que tu possas revelar a nós, que o nosso conhecimento possa ser mais do que apenas migalhas, possa ser um conhecimento que se vai fortalecendo a cada dia que passa. E, Senhor, ajuda-nos a caminhar contigo diariamente. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.